Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a Bíblia na página 256, nossa Bíblia devocional, Macshine, Lucas capítulo 15, Evangelho de Lucas capítulo 15, vamos ler a partir do verso 11, vamos ler a palavra de Deus. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me ou recebe-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu irmão mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, viu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Olha, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tanto tempo, há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mas vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido, estava perdido e foi achado. Amém. Fala conosco, Senhor, através da tua santa e bendita palavra, Senhor. Fala aos corações. Espírito Santo, tenha liberdade para agir em nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema desta mensagem é uma grande compaixão. Uma grande compaixão. A parábola do filho pródigo é chamada por alguns de a pérola de todas as parábolas. Certo escritor disse que essa história é a mais emocionante e comovente de todas as histórias já contadas na terra. O personagem principal dessa história é o pai do filho pródigo. Alguns pensam que é o filho pródigo, mas não é, é o pai. O pai dele é que é o grande personagem central dessa história. Jesus conta a história de um pai amoroso, bondoso, perdoador, sensível e paciente. Eu pergunto para você: você tem um pai assim, um pai terreno? Seu pai era desse jeito? Um pai amoroso, bondoso, sensível e paciente? Se você disser que não, saiba que você tem um pai no céu que é desse jeito. Deus é bondoso, é um pai bondoso, amoroso, perdoador,
cheio de compaixão, sensível, paciente. Glória a Deus. E a história começa quando um filho decide sair de casa e aproveitar a vida. Coisa de jovem, né? Desceu, deu na telha dele que ele queria ir embora de casa e aproveitar a vida. Então ele chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte dos bens, da herança que me pertence. Eu sei que o senhor é muito rico e eu sei que eu tenho uma herança no futuro, mas eu quero essa herança agora. Então arruma o seu jeito aí, dá os seus pulos aí, mas eu quero a minha herança e eu quero já, eu quero agora. É coisa de assim, um jovem atrevido, rebelde. E pelas leis da época, só depois da morte do pai é que a herança seria repartida entre os filhos. O pedido antecipado de herança era uma afronta contra o pai. Então aquele pedido era um pedido afrontoso, um pedido grosseiro. Então aquele jovem, ele estava afrontando o seu pai. E olha que nós estamos agora na pele desse jovem. E a nossa vida, o nosso estilo de vida, muitas vezes afronta o nosso Pai Celestial. Então o pedido antecipado de herança era uma afronta contra o pai, e era o mesmo que expressar o desejo que seu pai morresse. Então o pai não era obrigado a atender um pedido desse. O pai de maneira nenhuma era obrigado a atender esse pedido. Mas Deus permite que os homens escolham os seus caminhos. Então o pai atendeu o pedido do filho, mesmo sendo um pedido tão grosseiro. E Deus é assim. Deus permite que os homens escolham os seus caminhos. Então você escolhe seus caminhos, mas escolha bem os seus caminhos. E veja onde os seus caminhos estão te levando. O filho recebeu o que pediu e partiu para um país distante, para uma terra longínqua. E a pergunta nesse ponto da história é a seguinte: por que o filho, tendo recebido sua parte da herança, não permaneceu em sua terra? Por que não gozou a vida como desejava, saindo e retornando todas as noites para dormir em sua casa? Por que se mudar para um país distante? R.C. Sproul comenta este ponto da história dizendo o seguinte: não é assim que os pecadores agem. Os filhos das trevas não gostam de estar na luz, porque suas obras são más. Então eles não gostam de estar na luz, eles querem viver lá longe, nas trevas. O filho rebelde não queria permanecer em casa, ou na casa do seu pai, porque ele amava as trevas. Ele queria viver sem inibições, sem restrições, sem limites. Ele queria desfazer os laços familiares e quebrar os tabus culturais com os quais fora criado. Desejava viver de maneira depravada, sem freios, em liberdade total, vivendo como se não houvesse amanhã. Por isso ele pegou sua fortuna, juntou seus pertences e partiu para um lugar distante para nunca mais voltar. Foi viver longe do pai, foi viver longe de sua família, foi viver longe de sua terra, foi viver longe de Deus. A terra distante para onde foi representa o lugar do esquecimento de Deus. Aquele lugar onde você vai e Deus não pode estar ali. Sabemos que Deus é onipresente, né? Mas Ele não está em todo lugar com o mesmo propósito. Então a terra distante é o lugar do esquecimento de Deus. É viver como se Deus não existisse. E quantos vivem desta maneira? Vivem como se Deus não existisse. E como é que você vive? Como é que você está vivendo hoje? Deus é verdadeiramente o seu Pai e você tem plena comunhão com Ele? Ou você está vivendo como se Deus não existisse? É perigoso viver em um estado de independência e ser seu próprio governante. A maior prova da ira de Deus é quando Ele abandona uma pessoa, entregando-a ao seu próprio coração. A pior coisa que Deus pode fazer com você é deixar você à mercê de seu próprio coração. Isso é sinal de ira de Deus.
É sinal da ira de Deus quando Ele retira as suas restrições providenciais, permitindo ao homem mergulhar em todo tipo de pecado. Então o Senhor lhe diz: se é dessa forma que você quer viver, então vai e faça do seu jeito. Você não está querendo fazer dessa forma, então vai, faça do jeito que você acha que tem que ser. E aí Deus entrega aquele indivíduo, aquela pessoa, para ele viver conforme o seu próprio coração. Isto é sinal da ira de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, Paulo diz: como os homens não se importaram com Deus, então Ele os abandonou e os deixou por conta própria, para fazerem todo tipo de coisas reprováveis. E estão debaixo da ira de Deus. O segundo ponto dessa parábola, vemos o filho pródigo gastando sua fortuna nos prazeres mundanos. Pródigo significa gastador, esbanjador. Esse jovem não sabia o que era poupar. Ele não sabia o que era ser uma pessoa, providente. Ele não sabia juntar, ele não sabia fazer com que a sua fortuna, o seu dinheiro aumentasse. Ele era um péssimo, além de tudo, era um péssimo administrador. Então ele era pródigo, gastador, esbanjador. Agora veja bem, o irmão dele mais velho, no verso 30, meio que entrega a ele e fala o seguinte: que ele gastou o dinheiro com as prostitutas. Ele investiu o seu dinheiro da pior forma possível. Ele esbanjou o seu dinheiro no mundo e gastou tudo com as prostitutas. E de alguma forma, a sua família ficou sabendo. Seu irmão mais velho o acusou deste mal, desse pecado. A miséria de um pecador tem seus graus. E entregue por Deus à corrupção de seu próprio coração, logo chega ao nível mais baixo de degradação, quando se torna escravo do diabo, participante da natureza de Satanás e membro da família das trevas. O filho pródigo buscou a liberdade no mundo, e o que ele encontrou foi a escravidão. Mas vamos trazer agora essa cena para os dias de hoje e dizer 3 coisas. Primeira, ele fez muitas amizades, porque dinheiro atrai pessoas, e muitas vezes atraem pessoas interesseiras e oportunistas. Este foi um dos seus problemas. Segunda coisa, ele aproveitou a vida de uma maneira mundana. E aqui nós temos que pensar em coisas como álcool, drogas, sexo e prostituição, sexo ilícito e prostituições. A Bíblia fala que ele viveu dissolutamente, ele viveu perdidamente. E ele estava ali fazendo aquilo que ele queria fazer, era o desejo do seu coração. Terceira, seu estilo de vida extravagante, porque ele é pródigo, esbanjador, o levou à ruína e à miséria total. E ele desperdiçou toda a herança que o seu pai lhe deu. Ele desperdiçou tudo. Ele sai de casa com uma fortuna, mas lá no mundo ele desperdiça tudo com os prazeres carnais. Agora eu preciso fazer uma pergunta para você, e você precisa responder essa pergunta para si mesmo. O que você está fazendo com a herança que o Pai Celestial te deu? O que você está fazendo com a sua vida? Não viver para Deus, não viver para o Senhor, é desperdício, é desperdiçar a vida. E eu digo para você, não desperdice sua vida. Não desperdice sua vida neste mundo. Viver longe de Deus é desperdiçar tudo. A herança que o Senhor nos deu, a nossa vida que é tão preciosa aos seus olhos. Como que você está vivendo? O que você está fazendo da sua vida? Não desperdice. Acabou o dinheiro, acabaram-se as amizades, né? Sempre assim. Tem dinheiro, tem muitos amigos, mas sem dinheiro, os amigos foram embora. Então veio um fator inesperado. Coitado, ele era jovem e ele não sabia lidar com fatores assim inesperados. De repente veio uma crise global, uma fome que atingiu o país onde ele estava, e ele não esperava por isso. Veio a crise, veio a fome, e ele começou a passar necessidade e teve que trabalhar.
E ele começou a procurar emprego aqui e ali, não encontrava emprego, até que achou um emprego para apacentar porcos. Mas tinha um problema aí com esse emprego, de apacentar porcos. Para um judeu, esse trabalho era indigno e degradante, pois considerava o porco um animal imundo. Então o judeu, o último trabalho que ele iria fazer é cuidar de porcos, porque para o judeu, o porco é um animal imundo, então eles não podem criar porcos, não podem comer carne de porco, não podem... Então, criar porcos, apacentar porcos, era um trabalho degradante, indigno. Mas ele não teve escolhas, né? Não teve escolha, aceitou o emprego. E enquanto ele alimentava os porcos, sua fome era tão grande que ele desejava encher a barriga com a comida dos porcos. Olha que ele foi caindo e descendo a um nível cada vez mais baixo. Então ele foi trabalhar com os porcos, que estava errado, mas agora ele deseja comer a comida dos porcos. Mas querer não é poder. No caso dele não era. Porque ele desejava comer, mas ninguém lhe dava nada. E ele estava morrendo de fome, desejando comer as bolotas, as alfarrobas. E aqui nós dizemos assim, desejando comer lavagem. Mas ninguém lhe dava nada. E aqui há uma grande ironia nessa história contada por Jesus. Jesus é o mestre. Jesus era o mestre. Olha só que ironia. O filho pródigo saiu de casa para alimentar sua carne. Desejava alimentar suas paixões carnais. Mas acabou dentro de um chiqueiro, alimentando a carne. Não a sua como desejava, mas a carne de porcos. Terrível. Terrível este ponto da história. O jovem caiu em si. Vamos ver o que aconteceu. No verso 17, ele caiu em si. Essa expressão significa que aquele jovem estava fora de si, ele estava desnorteado. Mas ele recuperou o juízo e tomou a decisão certa. Então este foi o momento crucial de sua vida. Foi o fato, cair em si, foi o fato que virou a chave para a mudança da sua história. Então ali no chiqueiro, quando ele caiu em si, a vida dele mudou, começou a mudar. Então a história dele começa a mudar quando ele cai em si, e ele percebe então o seu estado miserável, e ele percebe também a gravidade da sua rebelião e de sua desobediência. Quem sabe você precisa hoje cair em si. Quem sabe você precisa hoje dar uma girada, uma guinada na sua vida e voltar-se para Deus e começar a andar na presença de Deus. Aquele jovem caiu em si ali no chiqueiro e aquilo mudou a sua história. Você precisa cair em si e voltar para o Senhor, e voltar para Deus, e voltar para o seu Pai Celestial, que é amoroso, bondoso, perdoador, paciente, benigno, aleluias. Ele resolveu duas coisas em seu íntimo. Primeiro, retornar para a casa do Pai. E segundo, fazer um discurso, reconhecendo sua rebelião, reconhecendo o seu pecado, suplicando perdão ao Pai e pedindo que o Pai o recebesse de volta, não como filho, não como filho. Ele sabe que ele está totalmente errado, ele sabe que ele está perdido, ele sabe que sua vida está sendo destruída, e ele resolve então voltar para casa, mas ele sabe que ele não merece ser recebido como filho, e ele pensa, não, como filho não, mas quem sabe, como jornaleiro. Quantos jornaleiros na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui morrendo de fome? Estou numa terra faminta, numa terra estranha, morrendo, mas na casa de meu pai há pão e há abundância. Eu vou voltar para lá, e eu vou dizer: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um jornaleiro. Porque o jornaleiro na casa de meu pai tem comida bastante. Aleluias. Numa casa judia, de um judeu rico, dono de propriedade, havia 3 classes de trabalhadores. No topo da pirâmide estava o servo. O servo, ele vivia quase como um membro da família, ele tinha algumas regalias, era bom ser servo numa casa rica de um judeu. Então o servo até comia na mesa do patrão. Então
ele era bom ser servo. Depois vinha o criado. O criado era contratado pelo servo, então o servo mandava no criado. O criado era contratado pelo servo para trabalhar na propriedade. E o criado, ele tinha alguma relação com a família. Enquanto o servo comia até na mesa do patrão, o criado tinha alguma relação com a família. E na base da pirâmide, na parte mais inferior, aqueles ralés, naqueles que não... estavam os jornaleiros. O jornaleiro era um trabalhador contratado por dia, por uma jornada de trabalho. Então, um dia, uma jornada, e eles não tinham nenhuma relação com a família. A única coisa que fazia era chegar na propriedade, trabalhar, na hora do almoço, pegar aquele pratão, no final do dia receber o dinheiro e ir embora. E voltar no outro dia se tivesse trabalho. E é isso que ele está querendo. Ele sabe que ele não merece ser filho. Ele quer ser um jornaleiro. O retorno à casa paterna. O jovem então retorna para casa e sua condição é deplorável. A condição daquele jovem é deplorável. Vamos imaginar assim, que ele está sujo, completamente sujo, mal vestido, descalço. Ele está como um mendigo, e ele está ali humilhado, cansado, envergonhado. E ele chega desse jeito, ele vai andando desse jeito. Ele saiu de casa como um príncipe, mas agora retorna como um mendigo. O pecado transforma um homem rico em um miserável. O pecado transforma um homem livre em um escravo. E o pecado transforma um homem de família em um infeliz desamparado. Fuja do pecado. Fuja do pecado. O que é surpreendente nessa história é que seu pai o esperava. Então não era para aquele pai estar esperando o filho, mas o pai é Deus. Esse pai é o Senhor. E ele é um pai amoroso, perdoador, compassivo, cheio de perdão, cheio de amor. E esse pai está esperando o filho, isso que é surpreendente. Não somente esperava a volta do filho, mas ele ansiava, desejava: meu filho vai voltar, um dia ele vai voltar. Eu espero que ele volte, eu espero que um dia ele volte. Ele ansiava pelo retorno do filho. Aleluia, glória a Deus. Esta é uma das cenas mais emocionantes que eu acho. O encontro do pai com o filho. Então um dia seu pai o viu de longe na estrada e o reconheceu no mesmo instante. E diz a palavra de Deus, quando o pai o viu e o reconheceu, no mesmo instante, o pai foi movido de íntima compaixão por ele. Aleluia, glória a Deus, uma grande compaixão. O pai foi movido de íntima compaixão pelo filho. Quanta compaixão havia no coração do pai pelo filho. Quanta compaixão há no coração de Deus pelos perdidos, pelos pecadores. E quanta compaixão há no coração do Pai por você, pela sua vida. O Pai Celestial tem compaixão de ti, Ele tem compaixão de você. O Pai viu o Filho, e há muito nessa palavra. O Pai viu o Filho. Em nenhum momento da história Jesus fala assim: ali o Filho viu o Pai. Não, o Pai viu o Filho. Ele viu quem era e de onde vinha. Viu a sujeira das suas mãos e de seus pés. Ele viu os seus trapos. Viu o seu estado miserável. Mas ele viu também o seu olhar de arrependimento. Aleluia. De longe Deus olhou para aquele filho. E ele viu no olhar daquele filho um olhar de arrependimento. Aleluia. Deus nessa noite está olhando nos seus olhos. Aleluia. Se há arrependimento na sua vida, Ele te recebe como pai. E você é filho dele, aleluias. Mas Deus viu mais ainda. O pai viu mais ainda. Além de ver o seu olhar de arrependimento, Ele viu também como ele seria no futuro. O pai não viu só o presente, o pai viu que aquele filho, naquele estado, amanhã, no outro dia, na próxima semana, no próximo mês, estaria com ele na mesa, vestido, limpo, perdoado. Aleluia,
Deus tem um jeito de ver os homens que nós não podemos entender. E certo escritor disse que Ele nos vê como se fôssemos de vidro. Ele vê o nosso passado, Ele vê o nosso presente e Ele vê o nosso futuro. O Senhor, o seu Pai, vê o seu passado, Ele vê o seu presente e Ele vê o seu futuro. Aleluia. Confia neste Pai, confia neste Deus. O Deus que sabe tudo sobre você. Você diante de Deus é de vida, Ele sabe, você não tem nada para esconder dEle. Ele vê tudo, aleluia. E Ele vê também o seu futuro, Ele sabe o amanhã, o que acontecerá com você, aleluia. É por isso que nós não cremos em prognósticos, não cremos em horóscopo, nós cremos no Pai Celestial, que cuida de nós, que cuida da nossa vida, que vê nosso passado, que vê hoje e que vê amanhã o que nos acontecerá. Hoje mesmo você precisa estar em comunhão com esse Pai, hoje. Não pode passar de hoje. Se você entrou aqui nessa noite, você não tem esta comunhão com o Pai, é hoje o dia. É hoje o dia para você estar em comunhão com Deus, aleluia. Esse Pai é o próprio Deus, é o Criador de todas as coisas, é o Senhor do universo. E Ele está aqui, e Ele está te chamando hoje, para você hoje entrar, aleluia, em um relacionamento íntimo com Ele. O pai corre ao encontro do filho, isto era incomum. Um ancião jamais correria por uma estrada. Um ancião, um homem de idade, rico, não sairia correndo por uma estrada, por uma rua. Isso era indigno, isso era contra as etiquetas sociais da época. Mas aquele pai está tão feliz que ele sai correndo ao encontro do filho, aleluia. Glória a Deus, ele sai em disparada. O filho vem lentamente sob o peso da vergonha e do medo, mas o pai amoroso corre para recebê-lo. Aleluia, glória a Deus. Lentos são os passos do arrependimento, mas rápidos são os pés do perdão. Deus corre em nossa direção quando damos um passo para Ele, aleluia. Se você der um passo para o Senhor nessa noite, Ele correrá em sua direção, aleluia. E Deus correrá sim, Deus correrá para socorrer o pecador arrependido, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, aleluia, mas Ele tem prazer em que o ímpio se converta e viva, aleluia. Converta-se e viva, aleluias. Glória a Deus. E quando o pai chegou junto ao filho, o abraçou e o beijou. O pai estava cheio de misericórdia e cheio de perdão. Havia perdão em cada beijo, havia amor em cada abraço, e havia alegria pelo retorno do filho. Se hoje você que está longe vier para Deus, der um passo para Deus, é desse jeito que Ele vai te receber. Ele vai correr ao seu encontro, Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar, aleluia. O Senhor, o Deus deste universo, vai te abraçar nessa noite e vai te beijar e vai te dizer: vem, meu filho, você é meu filho, você é meu, aleluias. É estranho, mas não houve nenhuma palavra de repreensão. E se fosse nós, o que nós faríamos? Um filho rebelde que fez tudo, gastou tudo, voltou. Se fosse nós diríamos o seguinte para ele: olha, isso acontece com quem é desobediente. Está vendo? Olha o seu estado. Olha como é que você saiu, olha só como é que você está chegando aqui. Olha, você, está vendo? Sei que você esteve com prostitutas. Sei que você gastou toda a herança. E sei até que você se juntou aos porcos. Viu? Vai! Mas o pai perdoa e esquece. O pai perdoa e esquece. Deus perdoa e esquece. Deus não lança em rosto, aleluia. Em Miqueias 7,18 o profeta diz o seguinte: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece a transgressão? Quem é como ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, que perdoa o pecado e esquece, apaga a transgressão? Aleluia. Em Ezequiel 18:22 o próprio Deus fala
acerca do pecador, fala ao pecador arrependido, dizendo o seguinte: as tuas transgressões não serão lembradas. Aleluia. Quando confessamos os nossos pecados ao Pai Celestial, quando confessamos de coração, a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando nos levantamos da oração de confissão de pecado, se foi uma oração sincera, o Senhor aplica esta palavra a nós, dizendo: as tuas transgressões não serão lembradas. Aleluia. O discurso e o pedido de perdão. Aquele filho, em algum momento do encontro com o pai, ele começa a dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que ele complete a outra frase, dizendo: olha, me recebe, mas não como filho, eu quero ser um jornaleiro. Antes que ele complete essa frase, o pai diz: trazei depressa a melhor roupa, colocai um anel em sua mão e sapato nos seus pés. Trazei depressa a melhor roupa. Era um manto especial, usado em ocasião especial. Então tiraram os trapos de mendigos e o vestiram com veste de príncipe. Aleluia. Isso nos lembra que os remidos por Cristo são vestidos com vestes brancas, vestes de justiça e vestes de salvação. Aleluia. E o profeta Isaías fala no capítulo 61, 10. Ele regozija no Senhor, dizendo: é grande o meu prazer no Senhor. Alegra-se, ó minha alma, em Deus, porque Ele me vestiu com vestes da salvação e pôs sobre mim o seu manto de justiça. Aleluia. O anel era um presente que representava o amor do pai pelo filho. Quando um pai dava um anel ao filho, significava o amor dele pelo filho. E com esse presente, o pai está dizendo para o seu filho: filho, você é muito amado, você é muito querido, toma este anel. Glória a Deus. Esse anel também representava a autoridade como membro da família. E os sapatos representavam filiação. Os escravos não usavam sapatos, os filhos usavam sapatos. Com este presente, seu pai estava dizendo: de maneira nenhuma serás escravo na minha casa, não serás jornaleiro, não serás criado, não serás servo nesta casa. Tu és meu filho, tu és meu filho, tu és meu filho. Toma a melhor roupa, toma este anel e toma estes sapatos. E então houve celebração. O pai manda preparar um bezerro cevado, um bezerro gordo, para a grande festa. E houve alegria na casa. E seu pai bradava, gritava de um lado para o outro, dizendo o seguinte: meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Vamos celebrar, vamos comemorar, vamos fazer festa. Aleluia, porque meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Interessante esta palavra: estava perdido e foi achado. O pai não diz que ele se achou, ele se encontrou, não. O pai diz: ele foi achado. Aleluia. Voltemos ao chiqueiro de porcos, porque ali foi o momento que teve a virada na sua vida. E a palavra de Deus diz que ali ele caiu em si. Mas agora estamos sabendo que ele não caiu em si por si, mas houve uma obra do Espírito Santo no seu coração. Aleluia. E o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ai de nós, se não tivesse o Espírito Santo em nossa vida. Aleluia. E a festa foi grande. E Jesus disse em Lucas 15:7: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Hoje está havendo uma festa no céu, porque estamos aqui reunidos. É isso que Jesus está falando. Aqui tem mais de 99 justos, quero crer. Mas há mais festa quando um pecador se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O filho mais velho chegou na festa.
E se o filho pródigo representa os pecadores que vêm a Cristo, sem méritos, sem boas obras e recebem a salvação pela graça, o filho mais velho representa os fariseus e representa também hoje os crentes fariseus. Há dois problemas com o filho mais velho. Primeiro, ele era um filho que se comportava como escravo. Ele conversa com o servo para saber o que estava acontecendo na casa. Ao invés de chamar o pai e resolver com o pai, ele chama o servo. E por que ele chama o servo? Porque ele não tem intimidade com o pai. Ele se dirige ao pai usando linguagem de escravo, dizendo: olha, eu te sirvo há tantos anos e tenho cumprido com minhas obrigações. Então as suas palavras e a sua linguagem é linguagem de servo, de escravo. E depois ele ainda reclama: nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, o que aconteceu? Que desperdiçou todos os seus bens, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Este teu filho, são palavras expressivas de desprezo. Ele não chama o irmão pelo nome e nem reconhece como irmão, mas ao mesmo tempo repreende amargamente seu pai por sua bondade. E seu pai lhe diz ainda: meu filho, todas as minhas coisas são tuas. E eram na verdade, porque o mais novo já tinha recebido herança. Tudo na fazenda agora é do mais velho, mas ele ainda se comportava como escravo. Segundo problema com o irmão mais velho, era um pecador que se comportava como santo. Ele diz: nunca transgredi teu mandamento, nunca te desobedeci. Isto era mentira, claro que era mentira. Todos cometem falhas, todos transgridem mandamentos. O Salmo 14 diz: o Senhor olha dos céus para os homens para ver se há alguém que tem entendimento e busca a Deus, e não encontra nenhum justo. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Mas aquele filho mais velho estava dizendo: olha, eu nunca transgredi teu mandamento. Ele nunca abandonara a casa paterna, isso é sério, mas estava totalmente perdido. Perdido dentro de casa, perdidão. E a parábola termina com ele irado, ele agora está raivoso, colérico, e ele está reclamando lá de fora. E ele está do lado de fora por uma simples razão: ele não tem o coração do pai. O seu pai é cheio de amor, cheio de perdão, cheio de graça, e ele é cheio de egoísmo, ele é cheio de justiça própria, e o pai é totalmente diferente. Vamos começar a concluir a nossa mensagem nessa noite. Jesus contou essa parábola, não foi para entreter as pessoas. Foi que os fariseus estavam olhando para Jesus dizendo o seguinte: olha, este recebe pecadores e come com eles, recebe e come com os pecadores. Os fariseus se queixavam que Jesus recebia os pecadores e se misturava com eles. Receber pecadores era elogio para Jesus, era a sua missão. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas os fariseus achavam que estavam dizendo algo horrível sobre ele. Aleluia! Ele recebe pecadores. Ele come o mesmo pão que pecadores. Ele se mistura com pecadores. Ele se identifica com pecadores. Ele se entrega para morrer por pecadores. Ele salva pecadores. E aquilo que para os fariseus era uma grave acusação, era na verdade a proclamação do evangelho glorioso de Cristo. Ele recebe pecadores. Quero destacar 3 coisas nessa parábola. Primeiro, ela nos ensina sobre o amor incondicional do Pai. Deus te ama com amor incondicional. Aleluia. Talvez você não tenha recebido o amor do teu pai, mas saiba que Deus é o teu Pai verdadeiro, e Ele te ama, aleluia, glória a Deus. Deus é um Pai que ama os perdidos com amor incondicional, glória a Deus. Ele te ama em todos os momentos,
Você pode estar na pior, que Ele está te amando do mesmo jeito, aleluia. E Ele te amará até o seu último dia de vida, aleluia. Ele te amará com amor incondicional. Glória a Deus. E por causa deste amor, aleluia, Ele anseia encontrar-se com você, mas tem que ser hoje. E o que Ele vai fazer? Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar, Ele vai te perdoar, aleluia. E por que Ele vai fazer isso? Porque já há uma provisão para isso. O sangue do seu Filho que veio e morreu por você, aleluia, glória a Deus. Segunda coisa que dessa parábola, segundo ensinamento, podemos achar que estamos perto de Deus, mas estarmos longe. Devemos ter cuidado para não cair na vala comum dos fariseus e do irmão mais velho. E qual é a vala comum? Guardar as leis, se esforçar para cumprir os estatutos da religião, obedecer às regras, e então se achar uma pessoa santa, justa e boa. Como alguns dizem por aí, né? Se achar a última Coca-Cola do deserto. Não é assim. E terceiro, devemos olhar para o nosso próprio coração. Olhe para o seu coração nessa noite. O irmão mais velho viveu todo o tempo perto do pai, na casa do pai. Mas olha que tragédia, seu coração nunca foi igual ao pai. Seu coração era corrupto, enquanto o coração do pai era amoroso. Como está seu coração nessa noite? Seu coração está vivendo numa terra distante ou ele está perto de Deus? Seu coração está na casa do Pai, mas não é um coração igual ao Pai, ou seu coração é exatamente igual ao Pai? Perdoador, amoroso, compassivo. Os fariseus teriam aceitado a parábola de Jesus, agora estou concluindo. Os fariseus teriam aceitado a parábola de Jesus se ela tivesse um final diferente. E qual é a parábola que o fariseu aceita? É a parábola de méritos, de boas obras. Se aquele pai tivesse aceitado o filho como jornaleiro e mandado ele para trabalhar, e depois de anos, o pai então, pelos seus méritos e pelas boas obras daquele filho, o restituísse a filiação, os fariseus teriam aplaudido esta parábola. Mas nós não temos méritos. Você não tem méritos. Nós não temos mérito nenhum, nem boas obras. Tudo que podemos produzir, segundo a palavra de Deus, são trapos de imundícia. Nós precisamos da cobertura do sangue de Jesus. Aleluias. Por isso, na parábola que Jesus conta, não há mérito nenhum no pecador. Não há mérito. É pela graça, é pela misericórdia de Deus. É pela grande compaixão do Pai. E aqui está a beleza do Evangelho, aqui está a maravilha do Evangelho. O Evangelho que transforma, que salva, que cura, que muda a vida da pessoa. É tudo pela graça, mediante a fé. Aleluia. Certamente sua vida é preciosa aos olhos de Deus. Sua vida é preciosa aos olhos de Deus. E eu quero fazer um convite para você neste momento. Se você quer hoje ter um encontro com esse Pai amoroso, com esse Deus todo-poderoso, é o próprio Deus que está te falando: venha encontrar-se comigo hoje. Esse Deus todo-poderoso está aqui. Então saia do seu lugar e venha aqui à frente, se você quer se encontrar com esse Deus hoje. Senhor meu Deus, estamos aqui nessa noite, ó Deus, e queremos pedir que o Teu Espírito Santo, ó Senhor, possa fazer a obra nos corações, aquilo que nós não podemos fazer. Só o Teu Espírito pode fazer, meu Pai. Meu Deus, toque agora nos corações daqueles que estão em dúvida, naqueles, ó Deus, que estão neste momento, ó Pai, titubeando, sem saber o que fazer, mas o Senhor está falando ao seu coração: hoje, venha hoje, aleluia. Pai querido, faça a obra. Nós oramos no nome de Jesus, o Teu Filho, Pai.